Nos vídeos anteriores, vocês puderam acompanhar um pouco de como foi a minha primeira viagem de bicicleta pela Estrada Real. Eu vou trazer aqui nesse vídeo 11 dicas e no final tem uma dica bônus de todos os aprendizados que eu pude ter e ajudar você aí que quer fazer a sua primeira viagem de bike. Fala galera, no vídeo de hoje eu estou num lugar um pouco diferente com alguns equipamentos que eu usei nessa viagem e vou trazer aqui essas dicas para ajudar também quem quer começar. Então vou falar a primeira, que é estar preparado. O que é estar preparado? Você precisa de dois preparos essencialmente, que é o preparo físico e o preparo mental, emocional. Então, sobre o preparo físico, é interessante que você faça atividades físicas com regularidade, de preferência treine com bicicleta para você ter maior segurança no caminho, e o preparo mental, que é você ter segurança daquilo que você está se metendo. Por exemplo, você pode escolher ir sozinho ou ir em grupo. Talvez ir em grupo te dá mais segurança para eventualidades no caminho. Aí se você quer ir sozinho, é bom você estar mais preparado. Eu, por exemplo, não tinha costume com a bicicleta, mas eu já tinha viajado muito de carona, sempre acampei muito sozinho. Isso me deu uma autonomia, uma segurança que mesmo eu sendo leigo na bicicleta, eu não estava tão vulnerável assim. Então é sempre bom pesar aí como você vai se colocar dentro disso. Talvez você está preparado para ir com seus amigos, mas sozinho não. A outra é a bike. A pergunta que você mais escuta, mas qual a bicicleta ideal para fazer? Quem pesquisar na internet você vai ver 1 milhão de coisas assim. Cara, é a bicicleta que você tiver. Para o cicloturismo, especialmente, você não precisa daquela bicicleta mais leve, de fibra de carbono, muito elaborado. Você precisa ter uma bicicleta que você confia e de preferência que você saiba fazer a manutenção. Então você adaptando a bicicleta da melhor forma que você conseguir, colocando carregadeira, ajustando o banco, fazendo as regulagens, que é muito importante, você consegue fazer uma viagem. E outra, durante a própria viagem você vai adequando a sua bicicleta às suas necessidades. Então a bicicleta é importante que você tenha autonomia sobre ela e a conheça bem. A outra, que pode simplesmente definir a sua viagem, é o clima. O clima é uma das coisas que a gente mais tem que ou estudar ou estar ciente de onde a gente está se metendo. Por duas coisas, pela região ou pela época do ano, ou a associação dos dois. Por exemplo, eu fiz a Estrada Real em dezembro, período de bastante chuva. Então eu sabia que todo fim de tarde ia chover. Eu já me preparava para nesse período eu estar abrigado. A mesma coisa, isso vai definir tudo que você vai levar. A mesma coisa se você vai para um lugar muito frio ou se você vai para um lugar muito quente. Então, assim, saber a estação do ano e quais são as temperaturas que você vai pegar é muito importante. A próxima dica é uma coisa que eu levei até sem saber usar, mas é importante. As ferramentas. Eu, por exemplo, levei aqui dentro um conjunto com câmara de ar, espátula para trocar pneu, remendo de câmara de ar, algumas chaves de regulagem, sem saber usar. Isso está associado à escolha da bike, como eu falei. Você vai levar as ferramentas que a sua bike necessita. Se você tem uma bike de freio a disco, que você sabe trocar, regular o freio, você vai ter que levar outros componentes, outras coisas. No caso, eu levei essas ferramentas que me foram completamente necessárias. E as demais ferramentas, para alguma eventualidade maior, que eu não saberia usar, eu simplesmente deixei para, se houver algum problema no caminho, eu vou até algum lugar que eu possa recorrer a essa ajuda. Tipo um carro na oficina mecânica. A quinta dica é onde dormir. Você tem que pensar se ao longo do caminho que você escolheu existe infraestrutura de hospedagem. Caso exista, você pode não carregar algumas coisas se planejando dormir assim. Mas, caso você veja que tem a possibilidade de não ter uma infraestrutura, você vai optar por um camping ou, no meu caso, eu optei por encontrar lugares cobertos que eu conseguisse dormir. Então, olhando aqui o que eu levei, por exemplo, na minha viagem. Eu levei isolante térmico, porque ele me isola tanto na rede quanto no chão, me livrando de umidade do frio. Eu levei um saco de dormir grande, você pode levar um saco de dormir pequeno, e levei uma rede. Então você vê, esse foi o volume que eu carreguei só para eu poder dormir, não considerando a barraca que eu descartei no meio do caminho. Então é importante você estar preparado diante a escolha que você vai ter feito para você não ficar passando frio à noite, passar perrengue. Onde dormir é um ponto muito importante, você precisa descansar.
A próxima e fundamental, a hidratação. Todo mundo recomenda que se carregue pelo menos 2 litros de água e eu carreguei exatamente isso. Para você ter a segurança de que você não vai chegar e ficar num lugar sem água, porque isso é a coisa principal e você sua muito pedalando. Então, eu, por exemplo, carreguei também esses 2 litros para eu poder cozinhar alguma coisa caso eu quisesse, eu ficar em algum lugar à noite. Então, se você está indo acampando, pensando em cozinhar a própria comida, é legal já pensar nessa quantidade extra de água. E falando disso, a próxima, a comida. A comida é interessante também, é como a hospedagem. Você deve pensar se você vai encontrar ao longo do roteiro que você planejou e se você está disposto a carregar comida para cozinhar caso não tenha essa infraestrutura. Eu carreguei comida mais até do que eu precisava, mas é importante que seja uma comida leve, uma comida que não te desidrate também, né? Então, menos processado possível é legal. Então, atentar a comida tanto com a infraestrutura quanto com o que você vai carregar. Outra dica, o vestuário. Você precisa pensar para onde você está indo, a temperatura, época do ano, e isso vai definir o seu vestuário. E nisso a gente pode contar com o apoio da Casco, que é uma marca de equipamentos outdoor para esportes e que fez toda a diferença no meu bem-estar. No meu caso, que viajei, como eu falei, em dezembro, eu carreguei blusas térmicas, né, de dry fit para eu me proteger, corta-vento, bermuda, e eu optei pelo short que vem por baixo da roupa. Eu não tava com o short todo de ciclismo, eu colocava uma bermuda sobre para eu ter a opção de carregar menos bermudas. Então, com a mesma bermuda que às vezes eu pedalava, eu poderia lavá-la e usar ela numa outra ocasião. E os shorts que eu tive, eu carreguei 2 desses, eles são menores, então era para diminuir o volume. De roupa, em geral, eu carreguei basicamente isso. Eu usava uma roupa para pedalar e uma roupa limpa. E ainda tinha aquele recurso a roupa, se caso tudo der errado, molhar. Então, pensar qual é o tamanho da sua viagem e a época do ano, né? Porque se você viajar no inverno, no frio, talvez dobre o volume de coisas a carregar. Dica 9. A hora de pedalar. A hora de pedalar está relacionado com o lugar e a estação do ano, mas você deve se atentar. Primeira coisa, evitar pedalar de noite. Eu coloquei farol traseiro e dianteiro, porque teve um dia que eu até pedalei à noite, então isso é muito importante você ter, mas deve evitar bastante pedalar à noite. E a outra é a hora do dia. Eu, por exemplo, optava pedalar o mais cedo possível, tentando evitar o horário do meio da manhã, para evitar o sol. Eu carreguei para me proteger a viseira, no rosto, o sol no rosto me incomoda muito, e óculos, que é fundamental. E protetor solar, né? Que mesmo usando roupa de manga comprida, manguito, eu sempre passava protetor solar nas mãos e no rosto, porque o sol te pega de lado. Então, assim, pensar esse horário de pedalar vai contribuir para a sua segurança e também para o seu desgaste físico. E se você pedalar no horário adequado, você não vai precisar se cansar tanto. O relevo. O relevo é uma dica que é fundamental você pensar. Vou falando de cara. Eu, por exemplo, comecei na minha primeira viagem escolhendo a estrada real. Pior relevo que eu poderia escolher. Eu escolhi os morros de Minas, que é um sobe e desce sem fim, desenfreado. Então isso te desgasta muito. Então a escolha do relevo, ela vai estar até baseada no seu preparo físico. Seria ideal, eu só pensava assim no primeiro dia. Nossa, eu devia estar pedalando no Mato Grosso, no Uruguai, que são regiões planas, né? Devia ter escolhido outro caminho. Então, pensar o relevo é saber o quanto você vai, inclusive, conseguir pedalar. Porque no plano você pedala 50, 70. Agora, numa montanha, não dá para saber ao certo o quanto você vai pedalar. E a última dica, que acho que até ficou um pouco claro, é o roteiro. O roteiro vai definir exatamente tudo que você precisa ter no seu caminho. Sua roupa, os equipamentos, quanto você vai pedalar, a sua comida. Então, assim, atente-se ao roteiro. Você não precisa ficar preso, mas especialmente na sua primeira viagem de bike, é importante você ter um norte para não se meter em furada. E a dica que eu falo, que é a dica bônus, que foi um profundo mole que eu dei, o retrovisor. Eu pensei todo o tempo em colocar um retrovisor, mas no fluxo de sair eu não levei o retrovisor. E, cara, faz muita diferença, especialmente quando você pega uma BR e aqueles caminhões vêm passando do seu lado sem um acostamento. É muito interessante você saber ao menos a distância que ele está se aproximando de você, para conseguir saber
qual é a tocada do motorista, porque tinha motorista que eu via que se distanciava já longe e outros que passavam intencionalmente perto de você. Então o retrovisor ele dá muita segurança e é uma coisa que eu falo, foi um mole que eu dei, não dá não. É isso. Se você tem vontade de fazer a sua viagem de bike, pega essas dicas aí e sinta como estímulo e vá fazer. O vídeo de hoje fica por aqui, dá aquela força, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que vai ter muito mais conteúdo e muito mais aventura com a gente aqui. Tamo junto!